Seja muito bem-vindo ao canal Thiago Nunes. Eu estou muito feliz em mais uma vez ter o privilégio de gravar um conteúdo muito poderoso, cheio de narrativas que vão te auxiliar a ter uma vida com propósito, com entendimento da tua capacidade. E hoje eu quero falar sobre... Calma, clica aqui, dá um like, passa esse vídeo para as pessoas que você entende que elas podem sim receber um conteúdo muito capacitado e cheio de poder. Especialistas chamam essa palavra das mais importantes do mundo. Quando falamos sobre resultados, obtemos na vida. E essa palavra que é tão importante na língua portuguesa, e não só na fala, mas na sua atitude. E esta palavra mágica se chama atitude. Atitude, ação. Você sabe qual é o poder de uma ação? A ação fez o mundo se tornar mundo. Fez grandes homens se tornarem líderes. Fez grandes homens se tornarem prósperos financeiramente. Prósperos e abundantemente em várias áreas da vida. Essa palavra com tanto posição, sentimento, é a palavra ação, atitude. Ela não é só uma expressão, ela é um estado de espírito. E são nossas ações, e os nossos sentimentos, e o nosso estado de espírito que determinam todas as nossas ações. Sentimentos, ou estado de espírito, ou outras em relação a nós mesmos, que nos surpreendem e controlam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E a pergunta que fica nesse momento, você está tendo ação? Você está tendo atitude sobre a vida? Você está sendo alguém que leva a sua vida ou é levado pelas ondas do mar? Portanto, gente, essa é a nossa atitude em relação à vida, que determinamos, e a atitude da vida em relação a nós mesmos. Nós precisamos entender o poder das atitudes. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que significa exatamente isso? O que significa exatamente essa palavra atitude? Tudo funciona, e é claro, pela lei da causa e do efeito. Não tem como nós fugirmos disso. Nós precisamos essa lei é normal. Se você planta uma abóbora, você vai colher abóbora. Tudo o que dizemos ou fazemos, gente, gera um efeito. Nós somos responsáveis por produzir as causas das nossas vidas, os efeitos ou as recompensas das nossas ações. As ações que carregamos em nós mesmos. E você tem tido ações ou você tem deixado o mundo ditar a sua vida. É por isso que eu digo que o sucesso pode ser garantido e virá até nós sempre que vivermos de uma certa maneira. E quais são essa certa maneira? Uma boa atitude, bons resultados, atitude correta, resultados corretos. Má atitude, maus resultados. As atitudes, elas são extremamente importantes nas nossas vidas. Nós não podemos deixar o vento nos levar sem termos ação. Mesmo que você não acerte nos primeiros momentos. Cada pessoa, gente, desenvolve um formato da sua própria vida. E este é o formato que determina as nossas atitudes. Pela atitude que temos, na maioria da parte do tempo. E qual é a atitude que nós temos diante a vida? Parece simples, né? Mas quantas vezes nós procrastinamos e não temos atitudes sobre os fatos da vida? Sobre um casamento, sobre um filho, sobre um emprego, sobre os nossos sonhos. Mas para a maioria das pessoas, ou para a maioria de nós, aprender este novo hábito leva tempo. Leva muito tempo para sairmos do marasmo, da escassez, da falta de atitudes, para termos atitudes. Mas, uma vez que isso é assimilado nas nossas vidas diárias, a atitude é uma transformação. Como se nós saíssemos de um túnel escuro para a luz de um dia ensolarado. Porque quem decide o nosso futuro são as nossas ações, são as nossas atitudes. E elas precisam acontecer. Acontecer todos os dias.
em todos os momentos das nossas vidas. Eu quero te dar um exemplo. Uma pessoa com uma atitude negativa em relação ao aprendizado, seja na escola ou depois na vida, muitas vezes não colherá nenhum fruto, ou o fruto que colherá será um fruto negativo. Tenha certeza de que eu e você conseguimos passar exemplos disso na nossa própria vida. Se temos a atitude de que não podemos fazer algo, geralmente não conseguimos mesmo. Se nós temos a atitude que vamos acreditar que não podemos fazer, nós não vamos fazer. Essa atitude nos leva ao fracasso, antes mesmo de nós tentarmos alguma coisa. Nós precisamos decidirmos, antes de começarmos, mentalmente, que precisamos ter atitudes. Portanto, queridos, sabemos que aquilo que recebemos da vida, e são tantas coisas que recebemos da vida, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer depende da grande parte das nossas atitudes. Todo mundo tem a possibilidade de ter grandes atitudes. Todo mundo tem a possibilidade de ser pleno. Todo mundo tem a possibilidade de entender que é completo e não precisa, neste momento, de uma outra pessoa para ser completo. Dentro de você tem todas as ferramentas para termos atitudes positivas, para termos atitudes sobre a vida, sobre o nosso interior, sobre o nosso espírito, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Em Harvard tem um professor muito conhecido que se chama William Jones, e ele disse que a maioria da descoberta da nossa geração foi que os seres humanos podem mudar as suas vidas ao mudar as suas atitudes mentais. Olha só, você pode mudar a sua vida com uma atitude mental. O primeiro passo é você imaginar tudo que vai acontecer. A física quântica já explica que o observador cria a realidade. A fé em Hebreus 11:1 já diz que ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que tem a certeza que vão acontecer. Desenvolver uma boa atitude em relação ao mundo, em geral, começa por desenvolver uma boa atitude em relação a nós mesmos. Como que tu te vê? Qual é a atitude que tu tem sobre ti, sobre a tua saúde, sobre o teu espírito, sobre o teu coração, sobre a tua mente? Nós não podemos oferecer aos outros aquilo que não temos. Se tu não tem uma boa atitude, como que tu vai oferecer para alguém um bom conselho, se tu não vive uma boa atitude? Preste atenção sobre isso. As atitudes que a nossa mente cria, nós precisamos botar em prática, para que todos aqueles que estão ao nosso redor colham os frutos junto conosco. Quando eu e você nos vemos com atitudes, as negatividades da vida, elas vão se esvairando. A escassez da vida vai perdendo força. As mentiras daquela voz interior que está dentro de nós, elas começam a perder força. Porque as atitudes, elas ultrapassam qualquer dificuldade das nossas vidas. Elas ultrapassam. A incerteza, a insegurança, a insensatez, porque nós temos atitudes. E as atitudes vão fazer-nos crescermos muito. Uma pessoa feliz reflete sua felicidade em suas atitudes. Uma pessoa com má atitude é, na maioria das vezes, infeliz e frustrada. E se torna um imã humano de experiências desagradáveis. Você já parou para pensar e ouviu aquelas pessoas falarem e dizer, olha, acontece sempre comigo a mesma coisa. É porque a sua mente, ela não muda. E aí quando a sua mente não muda, as suas atitudes não mudam. Mas as atitudes, elas são muito importantes. Existe um livro muito poderoso, que é O Poder da Ação, do Dr. Paulo Vieira, o homem que já chegou no coração de tantas pessoas com o método CIS, mostrando o poder da ação que nós temos. A ação não quer dizer que nós vamos acertar. A ação quer dizer que nós estamos vivos diante a vida. E a vida não tem 3 formas de se viver. Ou você avança, porque a vida avança, ou você vai ficando para trás, não tem como ficar parado. Então os ciclos, eles precisam ter atitudes. Mas, para cada homem e cada mulher com uma boa atitude, o mesmo princípio também é verdadeiro. Só que, ao contrário, esperando o melhor,
é exatamente isso que recebe. Então, quem tem uma boa atitude, uma mulher, um homem que tem uma boa atitude, automaticamente vai receber boas atitudes de Deus, do mundo e daquilo que você está criando. Por quê, gente? Porque uma pessoa que persiste numa má atitude, espera o quê? O pior. Então tenha boas atitudes. Tenha ação. Tenha confiança em você mesmo. Não pare no momento das dificuldades, porque as dificuldades, elas foram criadas para nosso desenvolvimento, para entendermos o quanto temos capacidade, sim, de avançarmos. Não olhe para o fracasso das primeiras atitudes. E você vai ver como uma grande casa construída, arquitetada por um belo arquiteto, construída por um belo construtor, que tudo tem o seu processo. Foi o vídeo passado. Aliás, queridos, temos a tendência de minimizar o que somos capazes de alcançar quando não temos atitudes. Por causa dessa razão, que muitas vezes é estranha, mas é aquela voz que habita dentro de nós, que acabamos não acreditando que nós temos condições de chegar nos lugares que nascemos para chegar. E aí acaba as frustrações do engano que você não tem condições de chegar, acarretando que você não tem atitudes. E aí ignoramos o fato que não existe esse enorme potencial dentro de nós e que não vamos conseguir chegar. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Nós temos Geraldo Rufino, que é um grande empresário brasileiro. Ele foi criado dentro do lixo, com os seus irmãos catando lixo. E hoje ele tem uma das maiores recicladoras do país, é um homem rico financeiramente. Poderia dar outros tantos exemplos. Mas, na verdade, existem milhões de seres humanos vivendo vidas limitadas, escuras e frustradas. Por quê? Porque estão vivendo na defensiva. Eles não têm atitude. Porque simplesmente não assumem que a vida ela é feita de atitudes. Ninguém vai fazer nada por você, até que você faça alguma coisa por você mesmo. Ninguém vive o extraordinário se não faz nada extraordinário. E o extraordinário são atitudes. E aí você vai ver grandes resultados na sua vida. Então a atitude é o reflexo de uma pessoa. E o que está acontecendo por dentro dela. Quando tu tem atitude, tu está resolvido, tu sabe quem tu é verdadeiramente, que tu tem todas as condições, tu tem todas as ferramentas para construir uma vida extraordinária. Mas para que isso aconteça, você tem que ter atitude. A atitude de alguém é imensamente poderosa. Você sabia o poder da sua atitude? Pode parecer que naquele primeiro momento não tenha resultados, mas os resultados virão consequentemente. As atitudes elas podem trazer resultados maravilhosos para nós mesmos, mas precisamos treiná-la pacientemente e dia após dia. Não tenha medo de construir a história com atitudes, não tenha medo de errar. Eu já errei. Eu já tive que pedir perdão, eu já tive que voltar atrás, eu já tive que consertar, mas não parei. E nem vou parar. Agora pense nisso um minutinho. Vamos falar de pessoas bem-sucedidas. Aquelas que caminham pela vida conquistando sucesso após sucesso. Quantas vezes tu te perguntou sobre isso? Por que o fulano tem tanto sucesso e eu não? Preste atenção. Quando essas pessoas falham, elas ajustam os seus erros e seguem em frente. Elas não ficam pensando, olha, eu errei, eu falhei. Não, elas continuam. Quem tem sucesso continua. Ele erra, conserta e continua. Não importa o que uma pessoa faz ou deixou de fazer. Sempre que você encontrar alguém fazendo um excelente trabalho, obtendo resultados excepcionais, encontrará uma pessoa com uma boa atitude. A matemática é uma só. E nós precisamos entender sobre isso. As pessoas que adotam uma atitude em relação a si mesmo, de que podem fazer o que se propõe fazer, qual é o destino delas? Quais são os resultados delas? É a realização. É a ordem natural de todas as coisas. Mas você precisa ter atitudes. Não há nenhuma boa razão no mundo para que não sejam competentes
e bem-sucedidas. Aquelas pessoas que têm atitudes e essas atitudes são boas. São atitudes que contemplam um desenvolvimento humano. Contemplam, sim, plantar uma semente positiva no mundo. Essas pessoas que tantas vezes nós ouvimos, tantas vezes, elas têm uma atitude saudável em relação a si mesmas. Elas não querem fazer mal para ninguém, elas querem continuar produzindo algo, uma semente positiva neste mundo. E quando elas partirem, elas vão deixar um legado com atitudes. E como estão as suas atitudes hoje? Tu tem, sim, contemplado atitudes na tua vida? Tu tem pensado que dentro de ti há tantas ferramentas poderosas de bondade, de amor, de boas ideias, de perseverança, de confiança, de construir um destino maravilhoso? E essas pessoas que a gente nota com tantas vitórias, e aí nós começamos a pensar, é por isso que elas alcançam coisas notáveis. Elas chamam a atenção por serem bem-sucedidas, porque elas têm atitude mesmo diante das dificuldades da vida. Muitas vezes, elas não são tão brilhantes e talentosas como você que está ouvindo e vendo esse vídeo, você sabia? Elas não são tão capazes como nós estamos nesse momento. Mas elas têm atitude. Elas conseguiram colocar as suas ideias em prática. Elas conseguiram ultrapassar as dificuldades com atitudes. Simplesmente porque existem muito poucos que realmente tentam. Nós temos a tendência de nos paralisarmos. E não culpe ninguém. A culpa é sua. Você é culpado de te paralisar. Você é culpado de não acreditar em si mesmo. Você é culpado de permitir que a sua vida seja uma vida pequena. A sua vida foi construída, foi criada por Deus para ser uma vida grande. Mas tu te permite viver as migalhas, comer as migalhas que estão caindo perto de você. Mais uma vez, as pessoas bem-sucedidas surgem em todos os tamanhos, formas, cores, níveis de inteligência, apoio e educação. Mas tem uma coisa muito em comum entre elas, que eu quero despertar na tua vida hoje. Eu quero que você preste atenção. Pegue um caderno e anote sobre isso. Preste atenção. Elas esperam mais coisas boas da vida do que ruins. Elas não criam na sua mente coisas ruins. Elas não pensam que tudo que vai acontecer tem um denominador ruim dentro do mecanismo positivo. Elas esperam sempre ultrapassar os fracassos. E quando ultrapassam, continuam agindo. Quando você deseja algo que vale a pena na minha vida, você precisa assumir a atitude de quem existe muito e que existem muito mais razões para acreditar que você pode conseguir do que razões para que você desacredite que pode conseguir. A matemática é muito fácil. Haja como se fosse vencer, porque o pensamento, as atitudes começam no pensamento. Construa na sua mente as suas vitórias antes de agir e depois comece a agir, mas nunca deixe de agir. Siga em frente, trabalhe nisso, acredite no que você está fazendo. Acredite. 9 em cada 10 vezes você terá sucesso, sabia? Você sabia sobre isso? Então não pare de ter atitudes. Deus não tem nenhum favorito. Você precisa ter atitude. Construir a sua história. Deus não faz distinção entre quem tem sucesso e quem não tem. Deus está dando possibilidade para que eu e você, todos nós, tenhamos atitudes e possamos construir a nossa história. Então, será muito possível que aqueles que escolhem ter atitudes colherão os frutos de muitas vitórias. Não culpe ninguém. Não culpe as pessoas por você não ter boas notas, por as suas vendas não serem feitas, pelo seu casamento estar em ruína, por você ser humilde financeiramente. Você é responsável por ter atitude sobre a sua vida. Você é responsável pelo seu casamento,
pelo seu casamento ser feliz, pelos seus filhos serem felizes. Você é responsável por ter uma boa qualificação, você é responsável por colher frutos financeiros. E isso tudo depende de atitudes. Está na hora de você ter atitudes. Atitudes boas, atitudes que fazem você crescer. Ser inteligente, todos nós somos inteligentes, mas nós precisamos treinar o nosso cérebro, testá-lo, colocá-lo em dificuldades, sair da escassez deste mundo. E você vai se encolher atitudes poderosas na sua vida. Eu vou usar mais um exemplo aqui muito poderoso, de um homem que eu gosto muito do exemplo dele, que é o Tony Robinson. Esse homem é um dos maiores palestrantes e incentivadores do ser humano do mundo hoje. E ele teve um câncer muito agressivo no seu cérebro. Sabe quando é que ele desistiu? Nunca. Sabe quando ele deixou de ter atitudes? Nunca. Nunca. E nós podemos usar tantos outros exemplos de excelentes atitudes. Então eu quero incentivá-lo. Pega um papel e uma caneta. Escreva qual vai ser as 10 atitudes da sua vida essa semana. E vá até o final. Vá até o final, até a sua exaustão. E quando você chegar no final, estiver quase cansado, quase sem forças nenhuma, você vai entender que as suas vitórias estão muito perto. Então não desista. Não pare no meio do caminho. Continue. Você e eu precisamos ter atitudes. Focar em nossa mente. Focar o quanto nós temos condições de avançarmos. O quanto nós temos condições dentro de nós de construirmos o nosso futuro. Eu te desejo paz e pensamento grande. E que tu nunca esconda o poder que há dentro de ti. O poder de uma atitude. Eu espero te ver nos 5% das pessoas que realizam, sim, todos os sonhos das suas vidas. Mas para realizar os sonhos da sua vida, você precisa construí-los. E para construir sonhos, você precisa ter atitudes. O grande filósofo alemão Goethe colocou desta forma: antes que você possa fazer algo, primeiro você deve ser algo. Então você tem que ser, dentro da sua mente, as melhores atitudes. E aí no final, você vai colher tudo que você plantou. Paz e pensamento grande. E não esqueça de clicar no sininho, passar esse vídeo para as pessoas que você entendeu, que faz muito sentido na vida delas, que elas estão achando que estão paradas. E elas não estão paradas, elas estão atrás e ficando muito para trás.